Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online, a EBD bem pertinho de você. Sou o presbítero Gastone e vamos dar continuidade às lições bíblicas de pré-adolescentes, cujo tema é Igreja, um lugar de comunhão. Na semana passada, tivemos a oportunidade de comentar sobre as ordenanças para a igreja, né? Falamos de batismo nas águas e de ceia do Senhor. Para hoje, vamos comentar, ou pelo menos trazer alguma dica aí para os professores, sobre o pastor e o seu rebanho. E eu já começo dando uma sugestão para você antecipar, conversar com o seu pastor, um momento de palestra lá com os adolescentes, tá bom? Então convide seu pastor. Meu pastor, a lição de domingo vai falar sobre o pastor e o seu rebanho. E eu gostaria de lhe convidar para trazer uma palavra para os adolescentes sobre a sua vida ministerial, a sua vida como pastor de igreja, a importância de ser pastor, a preocupação, as limitações, e dá para ele ali uns 15, 20 minutinhos para que ele possa trabalhar com os adolescentes essa ideia do que é ser pastor de igreja, tá bom? E depois que ele concluir, aí você inicia então a aula já com algo bem diferente, porque você vai ter o depoimento do seu pastor trabalhando com os adolescentes o que é ser pastor. Então você não vai simplesmente falar de algo apenas que está na lição, o conteúdo teórico, mas você vai estar trabalhando e relacionando ou correlacionando com a fala de seu pastor, tá bom? Então, pede aí para que ele trabalhe, né, o que é ser pastor, a importância de ser pastor, as dificuldades, as limitações, o que mais ele puder trabalhar com os adolescentes. E aí, é claro, trabalhar os tópicos da lições, tá bom? Da lição, que nós vamos trabalhar na lição de hoje, tem como texto que nos apoia Hebreus 13, 17 a 19. Hebreus 13, do versículo 17 ao 19, já começa dizendo: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu, mais depressa, vos seja restituído. Tá? Então, o autor dos Hebreus aqui coloca a preocupação das ovelhas de orarem, de obedecer, de buscarem estar como, de fato, ovelhas com o seu pastor, tá bom? E, é claro, quando formos trabalhar a lição propriamente dita, os irmãos vão ver aqui um momento que vão trabalhar Jesus como bom pastor. E é pertinente que haja uma distinção entre Jesus como bom pastor e o nosso pastor. Por mais que ele seja esforçado, ele não vai ser Jesus. Por quê? Embora seja o nosso pastor, ele também é ovelha do nosso pastor chamado Jesus, tá bom? Então, é interessante aí que a gente possa trabalhar isso. Como vocês sabem, eu gosto de me ater aos objetivos da lição, e aqui nós temos 3. Primeiro, apresentar o papel do pastor local. Quando apresentar o papel do pastor local, vai ficar fácil distinguir entre o pastor local e o bom pastor, que é Jesus. Demonstrar que Cristo é o nosso pastor supremo, tá? Ou o bom pastor, tá bom? Talvez a criançada aí, os adolescentes, eles não tenham aí essa ideia do pastor supremo, tá bom? Então, mais fácil trabalhar com um bom pastor. Mas, é claro, analisa aí as palavras e no caso de supremo, traz aí o sinônimo e vai trabalhar tranquilamente. Terceiro objetivo, apontar o nosso papel como ovelhas de Cristo, tá? Então, como ovelhas. E eu coloco aí para vocês justamente uma distinção entre ovelhas e bodes. Você pode trabalhar isso aí com o seu aluno. Da lição propriamente dita, nós temos aqui 3 tópicos. No primeiro tópico, a responsabilidade do pastor, que se ele abordou sobre a responsabilidade na fala dele com os adolescentes,
ótimo aí para você buscar essa informação. No segundo tópico, um rebanho obediente, dentro das limitações, dificuldades que ele enfrentam. Às vezes tem lá uma ovelha que parece mais um bode do que ovelha, né? Porque ainda não sabe o que é obedecer. E terceiro e último tópico, as ovelhas perdidas. Tá? E aí a gente vai abordar essa colocação. Então vamos lá. Dentro dos saberes escolares, vocês sabem que eu gosto muito dessa parte, né? Essa lição de pré-adolescente, ela é diferente das demais lições do nosso currículo, né? Das Assembleias de Deus. E nessa lição de adolescente aparece isso aqui, que é muito gostoso de lidar. Centrado no aluno, nós temos Jesus é o bom pastor e deu a vida pelas ovelhas. Ó, perfeito, com apoio na Bíblia, temos texto para isso e ainda a lição discorre sobre isso. Ó, perfeito. Segundo, a responsabilidade do pastor é alimentar, cuidar e conduzir as ovelhas. Ó, você pode trazer o Salmo 23 à discussão. Tá? Salmo 23, ele é perfeito para isso. Tá? Vamos dar uma analisada. Eu sei que se vocês perderem muito tempo no Salmo 23, acaba não chegando aí na lição propriamente dita. Mas vê bem o que está no texto. Aqui, ó, a responsabilidade do pastor: alimentar, cuidar e conduzir as ovelhas. Alimentar, cuidar e conduzir. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deleitar-me faz em verdes pastos. Ó, a ovelha tem alimentação, verdes pastos. Tá? Guia mansamente as águas tranquilas. Ó, guia, ele conduz. E o que faz mais? Águas tranquilas, água para as ovelhas, né? Então faz parte aí da alimentação. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado. Vocês podem trazer análise, mas nada mais é do que cuidar. Então nós temos no Salmo 23 aqui as 3 características de um pastor: alimentar, cuidar e conduzir as ovelhas, tá bom? Então vocês podem fazer isso, né? E trabalhar aqui nessa lição. Depois que o pastor ele der a palavra, que vocês terminarem a aula, faz um teste com os alunos. Aquele aluno que conseguir recitar o Salmo 23 todinho, né, ganha um chocolate, um confeito, uma coisa. Conseguiu, agora pede aí de brinde para que o dirigente da escola possa deixar que esse adolescente ele recite o salmo para que toda a igreja possa escutar. E aí, é claro, você trabalhar, se der tempo, né, com permissão do dirigente, anunciar que a lição de hoje foi sobre o pastor e suas ovelhas. O pastor teve com os adolescentes, palestrou com eles, e agora a adolescente ou o adolescente fulano de tal conseguiu memorizar o Salmo 23 e por isso está recitando para a igreja, tá bom? Então, assim, ó, é uma ideia que acredito que vai lhe ajudar bastante, tá bom? Mas aí no reproduzir da lição, nós temos então a responsabilidade do pastor. Tá? Então, se ele não abordou a responsabilidade que ele tem na hora que estava palestrando, aí você vem então com o complemento das informações. Por quê? Porque ele vai precisar conduzir essas ovelhas, ele vai precisar alimentar essas ovelhas, ele vai precisar cuidar dessas ovelhas. Tá? E pastor, ele tem um chamado que é difícil, porque não só ele vai cuidar das ovelhas, que Deus está entregando a responsabilidade para ele, como ele tem as ovelhas em casa, né? A esposa e os filhos para cuidar também. Então, é uma tarefa difícil. Tá? Mas na lição vai ser trabalhado aqui as ovelhas, os animais ovelhas, e aí você pode trabalhar com os adolescentes de forma que eles possam apresentar sobre isso, quais as características das ovelhas. E aqui vai estar falando sobre ovelhas são animais conhecidos como seres dóceis e muito dependentes, né? Mas você pode fazer isso com os alunos, numa tabelinha, num infográfico, trabalhar características das ovelhas, né? E aí o que a ovelha tem, e pode aproveitar essa que eu estou colocando para vocês, as diferenças entre ovelhas e bodes, e assim por diante, tá bom?
Jesus, o bom pastor, tem muito cuidado, né? Jesus, o bom pastor, Jesus deu a vida pelas suas ovelhas e o meu pastor não dá a vida pelas suas ovelhas, nem pode dar, né? Quem tinha de dar a vida pelas ovelhas foi Jesus. Ele vai gastar e deixar ser gasto, como diz o apóstolo Paulo, mas ele não vai morrer pela igreja, não vai morrer por ovelha, ele vai viver. Por quê? Porque ele tem lá também a igreja que ele toma conta em casa, ele vai precisar viver. Tá? Viver pelas ovelhas. Pastores locais. A Bíblia afirma também que esses homens que são escolhidos por Deus, né, são chamados pastores, e aí são chamados de pastores. Nós temos aqui que é o pastor local, porque todos nós somos ovelhas de Jesus Cristo. Tá? E aí vem então a repetição. Ele é responsável por quê? Por alimentar, por cuidar, por guiar. E isso faz com que nós, como ovelhas, como filhos de Deus, alcancemos a salvação. Está aqui justamente responsável de alimentar com a palavra, conduzindo pelo caminho da salvação. Tá bom? Segundo tópico, um rebanho obediente. Aqui, dificuldade, então, para muitos pastores, que muitas vezes tem trazido muitas pessoas do mundo para arrebanhar, e essas pessoas que vêm com suas dificuldades, e uma delas é a desobediência, de ainda não querer aceitar as doutrinas, aquilo que está escrito na Bíblia, para que a sua vida se molde às Escrituras, mas quer que as Escrituras se moldem à sua vida. E quando isso acontece, é claro, vai ter dificuldades, porque o pastor vai estar se deparando com um rebanho ou com algumas ovelhas que não são obedientes, tá? Mas nossa obrigação é de obedecer ao pastor local, subtópico A. Da mesma forma, quando a gente obedece, tem alguns benefícios que são oriundos dessa obediência, subtópico 2. Por quê? Porque o pastor que tem essa incumbência de guiar, de cuidar, de alimentar, ele vai ver os perigos que estão ao redor das ovelhas e tentar proteger da melhor maneira possível. Mas as ovelhas muitas vezes não querem essa proteção. Mas o benefício de obedecer ao pastor é que estaremos seguros. E é justamente aqui o que é colocado. A visão da ovelha muitas vezes é limitada para enxergar o perigo e, por isso, obedecer ao seu pastor. Terceiro e último tópico, as ovelhas perdidas. Então, pode acontecer de no redil, no aprisco, no rebanho, alguma ovelha querer deixar esse rebanho, esse aprisco, esse momento que estão juntos e querer outros conhecimentos. E aí você pode trabalhar outras situações, como a do filho pródigo, que tinha tudo e deixou, quis sair, experimentar coisas novas, mas vai se arrebentar. Por quê? Porque não ouve a palavra do seu pastor, que cuida, que zela, que ama, que vai ao encontro, tá? E aí tem a parábola, é claro, da ovelha, Lucas capítulo 15, versículo 1 a 7. As ovelhas precisam reconhecer que Deus concedeu ao pastor autoridade. E muitas vezes isso não acontece porque lares fragilizados, muitas vezes o pai não tem autoridade, a mãe não tem autoridade, e lá na igreja fica difícil de reconhecer também essa autoridade. Mas Deus dotou o pastor de autoridade e cabe a nós aí trabalharmos com os nossos adolescentes para que eles reconheçam essa autoridade dada por Deus sobre a vida deles, que é para o nosso bem. E aí a gente fecha com o nosso papel no rebanho, que é interessante perceber que as ovelhas perdidas, ou seja, as pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, precisam do apoio, né? E aí, é claro, o pastor vai ao encontro, nós, professores da Escola Bíblica Dominical, vamos ao encontro, vamos buscar esses que se afastam para trazer de volta para o rebanho, tá bom? Querido professor, que Deus te abençoe e que te use como pastor aí na sua sala, para que este rebanho ele seja abençoado para a glória do nome de Deus. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.